Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Hoje falamos de património cultural, com base no novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Guilherme de Oliveira Martins, um dos nossos convidados desta semana, numa conversa que traz também a este programa o arqueólogo Luís Raposo, presidente do Conselho Internacional dos Museus. Vamos falar sobre este novo conceito mais alargado e transversal de património cultural nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, é um gosto recebê-los aqui no nosso programa. Guilherme de Oliveira Martins, o livro chama-se Património Cultural, mas tem umas letras mais pequenas, até na capa, que nos chamam para a realidade viva. E ao longo do seu livro é muito veemente a sua defesa de que o património não é algo que se restringe a museus e monumentos, é algo que de facto vive. Essa veemência decorre da falta de atenção que se tem dado a essa natureza menos, digamos, fixista ou menos fixa, menos dedicada só àquilo ao edificado. Há menos atenção e por isso essa veemência sua tem uma razão de ser? Sim, certamente que é devido ao facto de, invariavelmente, na linguagem comum, nós encontramos sempre uma noção fixista de património, como se a noção de património fosse uma noção puramente material, passadista. Primeiro, a própria etimologia, porque a palavra património vem do latim e tem dois elementos. Um é munus é o serviço, é um trabalho, é uma responsabilidade, e depois dos pais, pátrias, não é? Portanto, e nesse sentido, a noção de património é uma noção dinâmica. Depois, tem a ver com a minha própria experiência. Nos anos 80, na Unesco e até aos nossos dias, designadamente no Conselho da Europa, quando coordenei a redação da Convenção de Faro, e que é a Convenção do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea. Que, aliás, anexou aqui ao livro, está aqui publicado no livro. Está publicado e isso permite uma visitação relativamente a estes textos importantes, uma vez que este livro e esta relação têm uma função pedagógica e, designadamente, a necessidade de, com as pistas que aqui são lançadas, nós podermos aprofundar a noção de património. Bom, eu devo dizer, antes de mais, o seguinte para os nossos ouvintes. Património é património material, estamos a falar das construções, estamos a falar dos documentos, estamos a falar de aspectos de facto palpáveis. Os ingleses dizem tangible heritage. Depois temos o património imaterial, que são as tradições, que são, no fundo, tudo aquilo que diz respeito à vivência da realidade cultural. E aí encontramos... Vamos aos exemplos portugueses. Vamos até ao canto alentejano, não é? Sim, não, ao canto alentejano e até à Morna. À Morna. A Morna, que sendo... Que também, todo o nosso que também tem a ver, de facto, connosco, e designadamente com a nossa língua. Portanto, património material, património imaterial. Depois temos a natureza, não é? E é algo de que tanto se fala, porque só há um planeta, diz, não temos um planeta 2. A relação com a natureza é absolutamente fundamental. Depois, a capacidade que a pessoa tem, que o homem tem, de transformar a própria natureza. A noção de paisagem. Paisagem, esta etimologicamente significa a imagem do país no sentido da região, da zona em que nos encontramos. Esta imagem é extraordinariamente importante. O arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles tem sido incansável ao chamar a atenção hoje relativamente a essa realidade. Depois temos o património digital, portanto o património que tem a ver com as novas tecnologias de informação e comunicação. Há um paradoxo hoje
tremendo. É mais fácil ler um incunábulo do que ler uma disquete que tem 20 anos ou 30 anos. Sim. Aquelas caixas que nós temos lá em casa que não servem para nada porque nem temos. Já foram importantes, mas agora já não conseguimos. Pois, não, é um paradoxo, já repararam? É de facto um paradoxo e o professor José Matoso, quando era diretor da Torre do Tombo, partilhava comigo tantas vezes a preocupação, dizendo assim: as novas tecnologias trazem-nos problemas novos relativamente à conservação, porque o que é facto, mesmo hoje, quando se diz assim, nós temos no computador, temos os nossos textos, foram para a nuvem. Mas onde é que está a nuvem? O que é que vai ser a nuvem? Não é? O que é que vai ser essa nuvem? E depois, a criação contemporânea. Algo de extraordinariamente importante. Ainda há pouco se discutiu a propósito numa bárbara intervenção numa obra do Pedro Cabrita Reis. O património é uma noção dinâmica, por isso, a certa altura, eu recordo aquilo que Santo Agostinho dizia sobre o presente, sobre o tempo. Santo Agostinho dizia, se não me perguntarem o que é o tempo, eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam eu não sei defini-lo. E depois temos os três presentes. O presente, que é o mais fugaz de todos. Quando nós há pouco entramos aqui no estúdio, já é passado, não é? E portanto, quando sairmos daqui já é futuro. Mas, e alguém perguntava a Santo Agostinho, e o que é o presente futuro? E ele usava uma forma extraordinária, que é a espera. Luís Raposo, e isso dá ainda uma maior urgência à evolução de certos conceitos, e aqui também se aborda, mas gostava de ouvir sobre o conceito cada vez mais evolutivo de museu, quer dizer, o que é hoje um museu, que não se restringe nem às pedras mortas, mas tem que se manter às pedras vivas, para usar uma expressão também do livro de Guilherme de Oliveira Martins. Sim, esta ideia do património como não sendo do passado, mas sendo do presente e do futuro, é absolutamente essencial. E nos museus também. Nós tendemos muito a viver intensamente cada presente e muitas vezes não temos o recurso suficiente que o património nos dá para perceber como o nosso presente, como há uma alma de tempo, não é? Que ultrapassa o instante. E costuma-se até muitas vezes dizer em correntes modernas da museologia que um museu que não serve para a vida não serve para nada. O que é verdade. Mas atenção, é que, como dizia o pai do positivismo, Auguste Comte, a humanidade é constituída essencialmente por mortos, os que já morreram e os que ainda não nasceram. O momento que vivemos é um momento curto no conjunto de toda a história humana. E os museus, como o património, de resto, como acabou de dizer e muito bem o Dr. Guilherme Martins, são contratos de longa duração. São os contratos entre os nossos pais e mães, os nossos antepassados, os nossos velhos, como dizia Leite Vasconcelos, que tanto amamos, e os nossos filhos e os nossos netos, os que hão de vir a seguir. Durante este período em que nos é dado a maravilha de os poder servir a ambos, não é? E, portanto, esta ideia... De resto, a própria palavra tradição, que está muito ligada ao património, do latim, quer dizer o que se traz. O que se traz, tradere, o que se traz até ao presente. O que não se trouxe já não é tradição, o que ficou pelo caminho. E aquilo que estamos a construir agora há de ser tradição para o futuro. Portanto, a ligação entre o que passou e o que há de vir é essencial no conceito de património cultural e isto é muito bem expresso a partir do subtítulo e sistematicamente, quase que diria, em cada capítulo do livro do nosso Dr. Guilherme Martins. Sendo que aqui o Dr. Guilherme Martins levanta a questão do noção alargada de património e os problemas que daí advêm, porque não estão reguladas, porque não têm as disposições legais totalmente garantidas, estamos a falar do digital, por exemplo, mas eu podia ir, por exemplo, à natureza, também a ideia de bens comuns da natureza também é um debate em curso. A questão que coloco é, há também aqui grandes desafios para a conservação do património, não apenas do edificado, e já estamos a falar como é que vamos preservar património imaterial, por exemplo, como o Canto Alentejano. O desafio do imaterial, da natureza e do digital, que já foi aqui referido, são enormes desafios do presente que se colocam ao património e aos museus em especial, não é? É fundamental o recurso ao digital.
é fundamental, o digital permite, é bem usado, é uma ferramenta de democratização absolutamente extraordinária. Eu há uns anos, num congresso do ICOM no Rio de Janeiro, apanhei frequentemente um táxi com um homem magnífico, pobre, que vivia numa favela, recentemente chegado ao Rio de Janeiro, vindo do Norte, e que me dizia que gostava muito, no meio da conversa, de viajar com o filho, já tinha ido às pirâmides do Egito, já tinha ido... E eu fiquei espantado. Como é que é possível? Como é que ele pode viajar assim tanto na sua condição humilde? E a verdade, depois ele explicou-me é que eu fazia isso à noite. Dizia-me ele que em vez de ver folhetins na televisão, soap séries, não é? Preferia viajar no Google com o filho e entrar dentro de alguns museus, onde já era possível, agora é muito mais, monumentos, etc. Portanto, o digital pode ser uma ferramenta de emancipação e de democratização absolutamente extraordinária. Mas depois, em determinado momento, para ver os limites que tem, os perigos que também pode ter, em determinado momento eu pedi-lhe queria ir visitar o Museu Nacional, o que ardeu, não é? No Rio de Janeiro. Sim. Ele nunca lá tinha estado, não conhecia, não sabia onde era. Fui eu que o levei lá, saiu de lá maravilhado, a dizer que tenho que cá voltar com o meu filho e com a minha mulher. Espero que o tenha feito antes do incêndio. Porque finalmente o digital é muito importante, mas é o digital. Nós somos criaturas analógicas, físicas, materiais, e vivemos num mundo material. E quando se perder esta relação com a chuva que molha e com a pedra que cai, ou a maçã do Newton que cai em cima da cabeça, perde-se tudo. Nós não somos criaturas digitais. Portanto, temos de ter muita atenção a isso. E para os museus, para o património, é muito grave. Esta questão da nuvem deixa-nos muito inquietos. Quanto tempo vai durar a nuvem? Não estaremos a construir a civilização do buraco negro, claro, onde grande parte do que fazemos hoje se perde, vai deixar de ter rastro? É isto mesmo, porque nós temos que compreender o que são fins e o que são meios, o que são instrumentos. Fala-se da inteligência artificial. Nós não temos que recear a inteligência artificial, porque é um instrumento extraordinário e é fundamental que nós, humanidade, possamos usufruir cada vez mais daquilo que é a cultura. A cultura. É curioso explicar o seguinte: a palavra cultura é relativamente recente na nossa civilização. Porque quando nós vemos, os gregos não tinham esta palavra, tinham paideia, que envolve a cultura, a educação, a capacidade de transmitir. O Dr. Luís Raposo recordava aqui, e muito bem, a dinâmica da tradição. Para um jurista, como eu sou, de formação, a tradição é a transmissão, não é? E, portanto, tradição não é algo conservador, não é algo muito dinâmico. Não há nada mais dinâmico do que a tradição. É muito engraçado o paradoxo das palavras, porque tradição é dinâmica, revolução não. Revolução é um regresso. Revolução é regressar, voltar atrás. Mas, portanto, nós temos que de facto, compreender que esses instrumentos são instrumentos extremamente importantes, mas dou-lhes um exemplo, o exemplo da nossa cultura. Se porventura o Almeida Garrett não tivesse, a partir da tradição daquela criada velha que lhe recordou os romanceiros tradicionais, nós não saberíamos sequer a nau Catrineta, não é? E, portanto, nós teríamos perdido a nau Catrineta. Diga-se, aliás, das grandes obras da humanidade, designadamente a Ilíada e a Odisseia, que começaram nos Aedos, e os Aedos transmitiam oralmente. De boca em boca. Pastores, portanto, boca a boca. Este ponto é muito importante. Veja-se que o património nasce de boca a boca. Claro. O património nasce oralmente. E se eu dou o exemplo do Homero, dou o exemplo do Garrett e dou o exemplo de toda essa... O Aleixo, o António Aleixo. Não vamos mais longe. Se não houvesse o professor Joaquim Magalhães, não havia António Aleixo. Exatamente. Outras coisas. Se não houvesse a Ana de Castro Osório, não havia o Camilo Peçanha. Se não houvesse o Silva Pinto, não havia o Cesário Verde.
isto é particularmente importante para percebermos a complexidade das coisas, não é? E designadamente que a cultura, eu dizia há pouco, a palavra cultura é a palavra recente. Os gregos diziam para a ideia, os latinos, Cícero, falava em humanitas. Exatamente. E dir-me, mas cultos não é uma palavra latina, é para a agricultura, cultura do campo. Exatamente. E depois, a partir do Renascimento, é que nós ganhámos a cultura do espírito. E, portanto, a expressão cultura que hoje usamos é a cultura do espírito. Os alemães, por exemplo, usam uma palavra que é Bildung, que serve para a educação e para a cultura e que é construção. Não é? Eu gostava de ouvir sobre algo que está no seu livro, porque tem muita atualidade e penso que os ouvintes vão perceber esta minha insistência neste ponto. Tem a ver com a apropriação cultural e tem a ver com a questão até do debate sobre restituição de bens. Queria sublinhar que recentemente, há coisa mais de um ano, em França levantou-se muito este debate a propósito de um documento aliás, por iniciativa do Presidente Macron, relacionado com a restituição Exatamente. de bens. Esse é um debate que temos por cá. No seu livro diz que importa refletir sobre os bens culturalmente e legitimamente apropriados e as suas consequências de situações pretéritas de domínio de uns povos sobre os outros. A reflexão crítica é fundamental, mas não se confunde com o julgamento anacrónico da história. Conseguimos fazer este debate sem entrar em debates acessórios, ou seja, este debate pode ser contaminado por outros fatores, por outros debates que não são tão essenciais? Pode ser contaminado. E acha que é o que acontece? Por isso, o risco existe sempre. Nós vivemos numa sociedade imperfeita, as pessoas são imperfeitas e, portanto, a democracia é feita a partir da imperfeição. O fundamental é a perfectibilidade, é a possibilidade de sermos melhores e de compreendermos melhor as situações. Ora bem, há apropriação ilegítima. Há, assim, eu refiro designadamente uma questão, que uma coisa é a apropriação ilegítima, porque não tem criação, é imitação, é no fundo roubar alguma coisa. Agora, recriar, não. A cultura é feita de permanente recriação, mas para isso precisamos de saber as origens e precisamos, e há um dado que eu aqui refiro, eu não precisaria de acrescentar nada porque esse tema está de facto aqui numa frase. Nós temos que distinguir as situações em que há apropriação ilegítima, as situações em que há furtos, roubos, porque houve situações em que, de facto, houve destruições. Mas agora refira-se a outra questão. Não é falar apenas no tema do dia-a-dia. Refiramos a destruição de Palmira, e na destruição de Palmira eu saliento que um dos aspectos mais graves é a morte, é o assassinato relativamente àquele que tinha sido um grande estudioso, e é um grande estudioso, porque a sua obra está viva, que deixou tudo. Mas nesse caso, há uma convenção que há uma convenção para a proteção dos bens culturais em caso de conflito armado. Mas não há nenhuma convenção que nos estabeleça se aquilo que está no Museu Britânico deve ser restituído à Grécia ou aquilo que está no museu eventualmente em Portugal tem que ser restituído a Moçambique ou a Angola. Vamos distinguir as situações. Vamos distinguir as situações. O Presidente Macron já disse que tudo aquilo que tinha sido ilegitimamente apropriado deveria ser objeto. Atenção, nós aqui temos que ser civilizados. Não é. Nós temos que cuidar do património, não o deixar ao abandono. Não é pura e simplesmente e sem mais devolvê-lo. Não. Há normas, designadamente convenções internacionais. Eu dou aqui um exemplo que é o seguinte: temos todos os instrumentos internacionais relativamente à proteção em situação de conflito do património. E eu fui testemunha da missão dirigida por Jean d'Ormesson em nome da Unesco, quando Dubrovnik, cidade classificada, estava a ser bombardeada. A missão foi numa embarcação até às proximidades, teve que regressar rapidamente porque não se interromperam os combates, não se interrompeu o bombardeamento. E, portanto, mas a restituição está regulada ou precisa de ser regulada?
A restituição é um caso a caso, que cada Estado-membro, cada país vai decidir o que é que faz de facto sentido restituir? No caso de França, por exemplo, existe, esse debate está avançado. Não é só, posso talvez intervir a dizer, sim, é caso a caso, acaba por ser. Vamos por partes. Como disse o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, há situações diversas entre aquilo que foi legal e legitimamente obtido pelas diferentes potências coloniais nesse contexto, porque não é só o contexto colonial, é o da guerra. Todos os conflitos, todas as relações de poder entre mais fracos e fortes que ao longo da história humana houve. Cleópatra ofereceu o obelisco que esteve na Praça do Povo durante muito tempo, aliás, creio que ainda está em Roma, não é? Ofereceu num contexto em que provavelmente também era quase que obrigado a oferecer, não é? Portanto, repare, eu estou a dar este exemplo longínquo no tempo do mundo romano, sim, para mostrar que a situação de peças que foram originadas num contexto cultural e depois foram levadas para outro existiu sempre, praticamente, podemos dizer, ao longo da história humana, e originado por muitas situações. Bom, aquelas que decorrem, as situações desse tipo que tenham existido depois de toda a ordem jurídica internacional atual, que é do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, e que não tenham respeitado esse contexto jurídico, essas são ilegais à luz dos nossos códigos de ética e de lei, de legislação, e devem pura e simplesmente ser devolvidos sem mas nem poréns. Não é próprio de uma pessoa de bem, de um Estado de Direito, poder aceitar ter no seu território coleções, objetos que sejam ilegais à luz do direito internacional. Explique-me só, mesmo em coleção privada existem meios... Mesmo em coleção privada. E aliás, quando se fala nos museus públicos, sim, diria, está-se a falar no lado visível do iceberg. Mas o grande lado do iceberg não é o dos museus públicos, pois, é o dos museus privados e coleções privadas. E eu até estou convencido que em Portugal, no caso português, nos museus públicos portugueses, não haverá, espero, desejo que não haja, e se houver, tem que cessar, coleções desta natureza, ou seja, ilegalmente obtidas. Penso que não haverá. Mas depois há todo o outro caso de coleções que foram obtidas à luz do direito e da legalidade de cada época, os frisos do Parthenon. Claro, era o que fazia referência. E depois também situações que têm a ver com os vários relações coloniais, dos vários impérios coloniais, em que a questão se pode legitimamente colocar. Eu penso que se deve colocar. Deve-se colocar, mas muito excepcionalmente, e por acordo entre as partes. Deve-se colocar, na minha opinião, para peças que se possam, ou coleções, peças que possam ser consideradas como ícones identitários absolutamente essenciais para um povo. Eu dou-lhe um exemplo. Nós tivemos, por causa das invasões francesas, a Bíblia dos Jerónimos foi pilhada por um general francês. Depois foi adquirida mesmo para regressar a Portugal. Se isso não tivesse acontecido e se ainda estivesse em França, eu penso que era de bem que os portugueses reclamassem absolutamente essa peça do nosso património, onde ela estivesse. Mas depois temos outros casos, também levados durante o período francês, ou pelos ingleses, aliás o povo dizia que entre uns e outros venham ao diabo e escolha, e que estão num museu britânico ou noutros museus, que para mim como arqueólogo, lembro-me de uma no Museu Britânico que é essencial, mas sou só eu. Que é? Que é uma chorca de Sintra, um colar de Sintra, em ouro, da proto-história. E o Leite Vasconcelos bem a tentou obter e não conseguiu, porque na altura o governo, em monarquia ainda, não lhe arranjou 2.000 réis para poder comprá-la antes de ir para o Museu Britânico. Lá está. E para mim, como arqueólogo, conhecedor dessa matéria, incomoda-me muito, mas sou só eu. Não é o povo, não é... O Estado. Nem é o Estado... O governo pode prefiro dizer a nação. Não é, os portugueses, pode estar em geral, desinteressado dessa demanda. Porque os próprios portugueses o estão. Okay. E aí eu penso que não faz sentido nós estarmos a reclamar uma coisa dessa. Só verdadeiramente aquilo que identitariamente nos individualiza e que nós achamos ofensivo que não esteja no nosso país. Martins. Concordo inteiramente com o que diz o Dr. Luís Raposo. Nós temos que, no entanto, analisar esta questão com grande cuidado. Hoje, não podemos esquecer que a noção de património comum da humanidade é absolutamente fundamental. E muitas vezes, no debate imediato, às vezes até no combate político, eu estou à vontade porque a vida política, para mim, é algo que não pode deixar de estar presente, mas nós temos que distinguir as coisas. E ao distinguir as coisas, ver seriamente estes temas. Eu recordo, o Dr. Luís Raposo já recordou alguns casos, eu recordo o caso flagrante,
que é os arquivos da Diocese do Algarve que estão em Oxford, que foram roubados por Francis Drake numa operação de pirataria, não é? E nunca nos devolveram. Nós reivindicamos. Porquê? Porque há um caso em que a Universidade de Oxford tem bens que foram ilegitimamente. Portanto, às vezes nós temos sempre a tentação de olhar para nós, do que é que nós fizemos. Ótimo, veja-se isso tudo, mas não usemos duas medidas e dois pesos. Eu penso que comecei por aí. Este é um caso evidente, porque foi um ato de pirataria, um ato de pirataria em que roubaram os arquivos da Diocese do Algarve, que estão em Oxford. Se nós quisermos estudar os arquivos, como muitos estudiosos, como sabem, não é? Temos que ir a Oxford e já o reivindicamos. Portanto, eu ponho esta questão. Eu penso que comecei por esses cuidados. A minha pergunta começou exatamente pelos cuidados e pela contaminação de debates. Exatamente. Que pode dificultar. Este debate não pode ser feito na agenda do dia a dia. Exatamente. Essa é a questão. E repare, é assassino para o debate e mau para todos. É mau para todos. É mau para os povos, digamos, das antigas colónias, seja de qual for o império, porque de facto, legitimamente, eles podem sentir carência de coleções que estão nas metrópoles coloniais e que ficam impedidas de poder ser discutidas seriamente, e é mau para nós também, porque, como dizia o doutor, finalmente o património é de todos, não é? E nós temos certamente, se formos inteligentes, e devemos ser, capacidade de diálogo e de pôr-nos de acordo sobre estas matérias. Sim, e percebe porque é que eu dou um exemplo que é um exemplo absolutamente insuspeito, que é, quer dizer, nós somos as vítimas. Claro. Não, mas há aqui um... É porque muitas vezes este debate fica inquinado de dizer assim, nós vitimizarmos-nos. Bom, não. Neste caso nós somos as vítimas. Agora, este debate tem que ser feito civilizadamente. Claro. E depois há uma questão crucial, que é o domínio científico. E este património tem que ser protegido. O debate ocorreu a quando do fogo da Notre-Dame. Falou-se muito da Notre-Dame, falou-se muito da mobilização de recursos para Notre-Dame, e eu nessa altura, aliás, ao lado da Europa Nostra, eu tive a oportunidade de dizer é indispensável criar recursos, mobilizar recursos para o património comum. Daí a ideia de uma lotaria para o património. Ou seja, trata-se de mobilizar recursos específicos, mas depois há campanhas internacionais. Eu recordo, vamos, dentro de muito pouco tempo, ouvir de novo os carrilhões de Mafra. Domingo já. Domingo, eu sei. Mas vamos ouvir os carrilhões de Mafra, que foram graças a uma campanha que eu tive a oportunidade de participar, em que dois bens portugueses foram integrados nos bens ameaçados e, concretamente, o Convento de Jesus em Setúbal e os Carrilhões de Mafra. E posso dizer que Portugal foi considerado exemplar porque ouviu esse apelo e neste momento temos a possibilidade, quer num, quer noutro caso, de ter intervindo e ter correspondido justamente àquilo que são. Há muitos bens em perigo. Há muitos bens eu não queria deixar de sublinhar algo que não falámos aqui, embora falámos aqui de arquivos, num exemplo, acho que não posso deixar de o dizer, de cooperação entre, por exemplo, países de língua oficial portuguesa, que tem a ver com a necessidade dos meios de conservação. Exemplo, a documentação da Amílcar Cabral esteve depositada até há muito pouco tempo numa fundação em Lisboa, a Fundação Mário Soares. Está a ser estudada. Neste momento temos, felizmente, um conjunto muito vasto de elementos publicados, designadamente pela Fundação Carlos Gulbenkian. E, falando de Fundação Carlos Gulbenkian, estamos a terminar a reinstalação do Museu de Arte Sacra de Goa, e isso é extraordinariamente importante, graças a uma cooperação
entre o governo da República da Índia e o governo português, com um envolvimento forte da sociedade civil, designadamente da Fundação Carlos Gulbenkian. Como sempre, terminamos o nosso programa com sugestões aos nossos ouvintes que querem saber mais um pouco sobre estes temas. Começo por si, Luís Raposo. Bom, eu, uma vez que estamos a tratar de questões de património, trouxe dois livros. Um recente, do ano passado, e portanto uma leitura que porventura muitos dos ouvintes ainda não terão tido a ocasião de ter. Outro antigo, muito tudo é relativo, com 2 décadas já, mas que mantém para mim total atualidade. Ambos em português, ambos fáceis de traduzidos, um de autor português, outro de autor estrangeiro, mas traduzido, e portanto fáceis de obter. O mais recente, começaria por este, é de Sofia Costa Macedo, e é Associações de Defesa do Património em Portugal, numa edição da Caleidoscópio. É um livro extraordinário. Resulta inicialmente de uma tese académica, mas depois traduzido em livro, e dá-nos uma visão da importância que apesar de tudo tem. O apesar de tudo é porque nós não temos índices de participação cívica na vida pública tão elevados como noutros países na área do património, mas apesar de tudo a importância que o associativismo patrimonial tem em Portugal. O outro livro, que tem já 2 décadas, é de Michel Lacroix e é das edições do Instituto Piaget, O Princípio de Noé ou a Ética da Salvaguarda. E é também um livro notável para nos dar conta de como o património é, de facto, uma das respostas para a fragilidade do mundo contemporâneo. Guilherme de Oliveira Martins. Um livro que acaba de sair e que já está esgotado, mas espero que rapidamente seja reposto. Assim Nasceu uma Língua, de Fernando Venâncio. É uma surpresa boa para muitos, tomarmos contacto, afinal, com a língua. Dizer ainda que as sugestões do Dr. Luís Raposo são ótimas sugestões. Eu, no associativismo, não posso esquecer o Pró-Évora, que fez há pouco 100 anos e que nasceu para salvar as muralhas da cidade de Évora, que estavam condenadas, iam ser compradas por empreiteiros e naturalmente que seria uma terrível destruição de património vivo. Mas eu aqui na Renascença todas as semanas tenho a oportunidade de dizer aos nossos ouvintes o que podem ler de bom. Obrigado pela vossa presença, Guilherme de Oliveira Martins, Luís Raposo. Debatemos o património cultural, a tal realidade viva, conforme diz o autor deste novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, fundação que é parceira da Renascença neste Da Capa à Contracapa, com o genérico original de Mário Lajinha. Pode voltar a ouvir este programa nas plataformas digitais habituais, na versão podcast. Programa esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana.